prepare o bolso. A gente traz agora a repercussão do anúncio feito pelo secretário municipal de Trânsito e Transporte, Paulo Homes Junqueira, do aumento da tarifa de ônibus. Quem acompanhou os detalhes sobre esse assunto foi o repórter Lucas de Carvalho. Lucas, começa contando pra gente quais foram as justificativas dadas pelo secretário para o aumento dessa tarifa. Boa noite. Ei, Pablini, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Jornal Paranaíba. Olha, a primeira justificativa apresentada pelo secretário Paulo Homes foi com relação aos custos de manutenção, que foram muito altos nesses últimos 5 anos em que não houve reajuste desse preço das tarifas. E, inclusive, Pablini, a tarifa que estava custando R$ 4,50, agora sofreu esse reajuste alto, de 26%, e o valor chega a R$ 5,70, um valor já um pouquinho mais alto realmente para quem usa o transporte público todo dia. Inclusive, vamos ouvir o que o Paulo Homes, o secretário, falou um pouquinho sobre os motivos desse reajuste. Olha só. Nós temos de dar a notícia hoje que nós faremos um reajuste na tarifa do transporte público a partir de meia-noite de sábado. Entra em vigor uma nova tarifa, né? Eu vou até ler rapidamente aqui para vocês o primeiro parágrafo aqui, só o primeiro, ó. Então, a fim de manter o equilíbrio e readequar as defasagens no sistema integrado de transporte, a Prefeitura de Uberlândia, né, vai uma nova tarifa no valor de R$ 5,70. Ainda de acordo com o secretário, Pablini, as distorções com o valor atual da passagem causaram um aumento da tarifa técnica, ou seja, aquele custo real que é estimado para cada passagem, que chegou a R$ 9,70. Paulo Homes apontou ainda que se o reajuste fosse aplicado por meio de índices de inflação de mercado, como o IGPM, a passagem de ônibus, na verdade, deveria saltar para mais de R$ 7,00. Ele falou sobre isso também, vamos acompanhar. O que é a tarifa técnica, né? É a tarifa que, de fato, deveria ser para que nós compôssemos os custos do transporte coletivo de Uberlândia. Mas, como vocês sabem, a Prefeitura Municipal subsidia o nosso passageiro transportado, nós subsidiamos o passageiro, a diferença disso. Então, para nós mantermos o equilíbrio, precisamos fazer esse reajuste de 5,70. Eu estou só lembrando, né, que se nós fôssemos fazer esse reajuste pelo IGPM, por exemplo, desde janeiro de 2020, que foi o último reajuste, a nossa tarifa teria que ser hoje de R$ 7,03. Pablini, a gente aproveitou inclusive a oportunidade da conversa com o secretário para questioná-lo se essa mudança na tarifa teria alguma relação com aquele projeto aprovado no início do ano, já em vigor desde fevereiro, que é a tarifa zero. A gente perguntou se existia alguma chance desse projeto estar impactando nos novos valores cobrados. E ele nos disse que, na verdade, não tem nenhum impacto causado, já que o preço desse projeto já teria sido antecipado. O programa, que atende 54 mil estudantes, já estava precificado, mas mesmo assim não foi explicado qual é o custo exato desse programa para o sistema de transporte. Ele também falou sobre isso, olha só. Não tem nada a ver com a tarifa zero. A tarifa zero está precificado e esse é um benefício dado pelo governo municipal aqui, através de um compromisso do prefeito. Quanto aos valores, nós ainda estamos fazendo os levantamentos, nós não fechamos ainda os levantamentos, portanto, nós nem temos ainda o pacote fechado de quanto custou o tarifa zero ou quanto vai custar o tarifa zero de forma perene. E nós tivemos, na verdade, foi uma grata surpresa, né? Nós esperávamos, né, que fosse mais ou menos 40 mil alunos que fossem cadastrais, foi falado o tempo todo 35 a 40 mil, quando, na verdade, nós tivemos 50 mil cadastros, hoje está sendo utilizando o transporte coletivo. E a Prefeitura também ressaltou melhorias que tem implementado no sistema de transportes, como câmeras de vídeo monitoramento, conexão de internet móvel, inclusão de veículos articulados nas linhas e renovação de 133 ônibus da frota. Além disso, a partir de agosto deste ano, o usuário também terá direito a uma espécie de passagem estendida. Em alguns pontos da cidade, o cidadão pode descer do ônibus em uma praça, por exemplo, e vai ter ali cerca de 1 hora para tomar um outro ônibus de também outra linha, sem ter que pagar a mais por isso. Ele explicou um pouquinho sobre como vai ser implementada essa medida. Vamos ouvir essa última fala dele também. Nesses pontos, o passageiro vai poder descer e no período de 1 hora ele pode pegar uma outra condução ou a mesma condução de volta para casa sem pagar uma nova passagem, um novo bilhete.
Ele pode, por exemplo, descer na Praça Clarimundo Carneiro, ali, ó, na Praça Doutor Duarte, na Praça Clarimundo Carneiro, usar 1 hora de tempo para fazer qualquer atividade fora dos terminais, que hoje a gente faz isso dentro dos terminais, né? Fora dos terminais, e depois de 59 minutos, menos de 1 hora, né? Ele volta e adentra o ônibus com a mesma passagem. Dentro dos terminais, hoje eles têm 15 minutos para deslocar. Nós vamos ampliar esse tempo dentro dos terminais para 30 minutos. Por exemplo, ele pode sair de dentro do sistema, ou no terminal central, ou em qualquer outro terminal, sair para fazer uma compra ou pagar uma conta, que no terminal tem essas possibilidades, e voltar em 30 minutos sem a necessidade de pagar uma nova tarifa. No entanto, Pablini, tem ainda um porém. Esse benefício ele só vai valer para quem utiliza o transporte público, paga o transporte público por meio daquele cartãozinho magnético, que quem paga em dinheiro fica impossível para a prefeitura de fazer esse controle do tempo. Então, tem ainda essa limitação. Pablini, volto com você aí no estúdio do JP. Obrigada, Lucas. Só reforçando, 5h70 a passagem em Uberlândia a partir de sábado.